Olá, crianças! Bom dia! Vamos para mais uma aula de hoje, 8 de julho, de 2020. A nossa leitura é pelo livro Caixinhas de Brinquedo. O livro de português, hoje nós não iremos fazer. Nós iremos fazer um formulário, que é o simulado da provinha de vocês. Esse simulado a gente vai estar recebendo automaticamente quando vocês terminarem. E nós estaremos, mediante as atividades que vocês nos mandaram, mediante as conversas que nós tivemos de dúvidas, mediante aquele que está interagindo com o professor, nós iremos conseguir fazer a média final e dar uma nota para vocês. Aqueles que não estão nos mandando nada, e nós não temos contato, esse não vai ter média, não vai ter nota até nos apresentar alguma atividade, tá? Ou quando retornarmos, ele vai nos apresentar as atividades prontas para que a gente possa saber qual tipo de nota podemos dar a este aluno. Então, eu vou estar explicando sobre esse formulário, sobre a nossa provinha de hoje. E na matemática nós teremos o livro didático, que é a multiplicação da página 113. Às 14 horas, aula online pelo Centro de Mídia ou pela TV do canal 2.2. A leitura do livro é sobre Caixa de Brinquedo, do autor João Anzanello, e quem ilustrou esse livro foi a Larissa Ribeiro. Caixas de Brinquedo. Era verão e o sol sorria no céu. A família, de malas prontas, ia para a praia. Antes de partir, eles já se divertiam. A mãe cantarolava, o pai alegre carregava o carro, o menino brincando ao volante buzinava. Casa fechada, pegaram o caminho do mar. O menino, no banco de trás, grudou o nariz no vidro para ver a paisagem passando, veloz lá fora. Dentro dele, a felicidade seguia devagar, e era tanta felicidade que aos poucos ele dormiu. Acordou quando chegava à praia. Uns barquinhos navegavam calmamente no mar azul. A cena era tão bonita que o menino até estremeceu, como se acordasse outra vez. Mas, enquanto ajudava os pais a retirar a bagagem do carro, descobriu que esquecera sua caixa de brinquedo em casa. Tinha ficado lá, solitária num canto, igual a ele agora. Sentiu uma grande tristeza, mas, como não podia carregá-la sozinho, foi se abraçar à mãe. Ficou um tempo junto dela, quieto com seu esquecimento. Então, o pai o colocou numa das pernas e a movimentou para cima e para baixo com uma gangorra. O menino abriu um sorriso pequeno, mas o suficiente para entrar um raio de sol. Logo ele mesmo inventou uma brincadeira. Pegou uma meia do pai e fez dela a sua bola de futebol. Depois, com a toalha de banho, improvisou-se uma capa mágica. Colocou-a sobre os ombros e pronto. Parecia um super-herói. De repente, o menino estava rindo. O coração já não lhe pesava mais. E como era hora de ir à praia, botou a sunga e para lá foi com os pais. À frente, o mar, as conchinhas na areia, os guarda-sóis coloridos e outras crianças. Uma nova caixa de brinquedo. Então, nós podemos perceber que nessa história nós conseguimos verificar que o menino ele vivia no mundinho dele, No mundinho dos seus brinquedos. Quando ele saiu e esqueceu, ele conseguiu fazer umas novas amizades, ele conseguiu verificar novas brincadeiras diferente daquelas que ele já conhecia. Então ele acrescentou a ele coisas novas, Coisas boas, coisas diferentes. Então é o que nós precisamos experimentar também.
coisas boas em nossas vidas, né? Coisas diferentes, para que a gente possa ter uma visão ampla das coisas, certo? Agora nós iremos lá para o nosso simulado. Vamos para o simulado de português. Essa avaliação nós estaremos fazendo mediante o segundo bimestre, tá? Nesse formulário você vai escrever o seu nome completo, vai ler o texto e vai responder a questão A desse texto. Isto ou aquilo. Ou se tem chuva e não se tem sol. Ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se põe um anel. Ou se põe um anel e não se calça a luva. Quem sobe nos ares não fica no chão. Quem fica no chão não sobe nos ares. É uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, ou compro o doce e não guardo o dinheiro. Ou isto ou aquilo, ou isto ou aquilo. E vivo escolhendo o dia inteiro. Não sei se brinco, não sei se estudo, se saio correndo ou fico tranquilo, mas não consegui entender ainda. Qual é o melhor? Isto ou aquilo? Então, esse é um pequeno poema sobre dúvidas, né? Que nós temos no dia a dia. Através desse poema, você vai responder as questões A, B e C. Na pergunta número A, está dizendo assim: de que maneira o texto se organiza? Então, você vai verificar qual é a forma que o texto tem se organizado. E você vai escrever aqui. Na questão B, o texto diz que não podemos fazer duas coisas ao mesmo tempo. Qual a sua opinião sobre isso? Também é uma resposta pessoal e você vai estar respondendo nesta linha. No trecho, é uma grande pena que não se possa estar ao mesmo tempo em dois lugares. A expressão destacada, ela significa tem muito amor, sente muito, tem raiva ou tem medo. Então, você vai verificar através da expressão qual faz sentido uma dessas alternativas. Na questão D, no poema pode-se perceber o sentimento do quê? De medo, de dúvida, de certeza ou de confiança? Na próxima questão, existe uma história em tirinhas que está te explicando o que é tirinhas. Você vai assistir o vídeo. Depois que assistir o vídeo, você vai analisar cada quadrinho da tirinha para poder estar respondendo as outras questões. O último quadro é composto apenas de linguagem. Que linguagem é essa? A verbal ou não verbal? Qual o humor desta tirinha? Então, ele está perguntando do último quadrinho dessa tirinha. A Mônica tentando fotografar os meninos achando que os passarinhos eram de verdade, a Mônica pedisse para eles sorrirem. Qual é amor? Nesse quadradinho que eu não tenho escrita, não tenho balãozinho informando alguma coisa, você vai precisar analisar a expressão que está tendo no olhar de cada um dos personagens. Na próxima tirinha, leia e responda. Eu tenho 3 quadrinhos dentro de uma tirinha e eu preciso responder. Qual o significado da letra Z neste quadrinho? Garfield não sabe falar? Garfield está dormindo? Garfield está com preguiça? Então, no quadradinho onde tem a letra Z, você vai verificar o que se passa com Garfield. No próximo quadrinho, eu tenho uma tirinha com 3 quadrinhos. Você vai estar lendo essa tirinha e analisando a imagem para poder estar respondendo. Por que o último balão está em formato diferente? Esse formato desse balão aí, que tipo de formato é esse? O Cascão está alegre?
O Cascão está pensando ou o Cascão está falando? Então, você vai analisar pela imagem o rosto do Cascão e o rosto dos outros dois personagens, o que está se passando. Qual é o humor dessa tirinha? O Cascão não economizar mais água, pois não tomar banho? O Cascão gritar, ganhei? Os meninos tristes porque o Cascão ganhou. Então, você vai analisar também dentro dessa tirinha o que está se passando para você estar respondendo aqui. Analise bem as imagens, hein? Leia e responda. É essencial à vida de todos os seres vivos começar com a letra A. Como você conseguiu errar essa? É óbvio que é água. O que você colocou na prova? Amor. Então, ele deve estar falando, o nosso personagem, com alguém maior, né? Você vai precisar analisar esses quadrinhos para responder as próximas questões. A tirinha nos traz uma mensagem engraçada, uma mensagem triste ou uma reflexão à resposta de Armandinho. Na próxima imagem, eu tenho duas tirinhas, dois quadrinhos e uma tirinha, melhor dizendo. Você vai observar essa tirinha e você vai fazer a sua produção de texto. Essa produção de texto você pode, quem não conseguir fazer no próprio formulário, você vai responder ela no caderno e você vai observar a imagem e vai responder no caderno. Então, você vai escrever no caderno o texto, você pode descobrir o mundo. Então, você vai escrever um texto narrativo em que você é o protagonista dessa história, levado pelo desejo de descobrir o mundo. Encontra um livro mágico que, ao ser aberto, te leva para um mundo totalmente diferente do que você vive hoje. Um mundo mágico cheio de surpresas. Narre a primeira pessoa e diga que o mundo era esse. O que havia nele, quem vivia lá e o que você faz de diferente por lá. Lembre-se de dizer se encontrou alguma dificuldade e como conseguiu voltar. Organize seu texto em parágrafos e lembre-se de dar um título à sua história. Então, aqui estou explicando para vocês como que vocês vão escrever o seu texto. Lembrando quem é o protagonista da história é você, tá? Quem está narrando o texto é você. Então, assim, você vai ir para um mundo mágico, né? Um mundo que você vai observar pela tirinha e você vai formar a sua própria história. Você vai escrever a sua própria história através dessa imagem e através das dicas que eu estou dando aqui. Escreva o seu texto, não esquecendo de colocar o título da história, observando a pontuação, observando a letra maiúscula, tá? Então, assim, quem for fazer dentro do formulário também tem que seguir as regras. Precisa de letra maiúscula, por mais que o texto ele é escrito em letra bastão, existe a letra bastão maiúscula e minúscula. Então, toda vez que eu inicio o texto, eu tenho que ter a minha letra maiúscula. E existem as pontuações, então você também precisa colocar. Segue a ordem correta dos fatos, ok? Não faça algo atropelando uma imaginação sobre outra. Então, você tem que seguir a sequência do primeiro, do segundo, da situação que enfrentou uma situação, um problema ali dentro daquela história, como você conseguiu sair dessa história, a dificuldade que você teve e como que você conseguiu resolver aquele problema. Lembra que tudo isso tem dentro da nossa produção, certo? Uma boa prova a todos. Dúvidas, chame nós professoras que nós estaremos auxiliando. Então, nós estaremos recebendo esse formulário assim que você terminar a sua prova. Quem for fazer no caderno, pedimos para que vocês nos enviem a foto. Tira a foto que você fez do caderno legível para que a gente possa entender e ler, porque ela também vai ser avaliada mediante a sua prova,
tá? Beijinho a todos e boa prova! Na atividade de matemática, nós iremos interpretar as situações problemas, tá? Essas situações problemas são do campo multiplicativo. Nós temos que aprender, ter habilidade para desenvolver várias formas de estratégias de cálculo, ok? Vamos ler o primeiro enunciado. A professora Neide mostrou aos seus alunos alguns registros de cálculos e pediu que eles os analisassem e comparassem. Faça isso você também. Então, duas alunas da professora Neide, a Olga e a Meire, ela fez dois tipos de conta que chegou ao resultado igual. Como eu falei para vocês, a forma de você fazer a sua conta, ela não pode alterar o resultado final, tá? Cada um tem uma forma de fazer que acha mais fácil, que tem mais facilidade para desenvolver aquela conta. Aqui ela te mostrou duas formas. Vamos analisar a conta da Olga, e depois vamos analisar a conta da Meire. Vamos lá. Elas tiveram o valor de 36 vezes 45. Então, ela fez a unidade primeiro, depois ela fez a conta da dezena, tá? Então, vamos lá. Então, deixa eu pegar aqui o meu lápis e vamos fazer o seguinte. Ela primeiro fez a conta aqui, ó. Unidade com a unidade de baixo com a unidade de cima e deu o resultado. 5 vezes 3, 5 vezes 6 é 30, então ela deu o resultado 30. Aí ela fez o outro resultado, colocou um zero aqui embaixo, como se fosse o sinal do mais, ok? Então vamos supor que esse zero é um mais. Como eu expliquei para vocês que a letrinha mais, ela vale um zero. E aí ela fez a outra conta, o 5 agora com o 3. Então, ela pegou aqui, 5 vezes 3. 5 vezes 3 deu 15, ok? Aí ela colocou mais uma vez o zero, que ele representa o mais. Então, aí ela fez a próxima conta. 4 vezes 6 é 24. Então, ela colocou o resultado aqui, 24. Depois, ela acrescentou outro zero aqui e acrescentou mais outro zero embaixo da dezena. Então, ela colocou agora 3 vezes 4 é 12. Então, aqui embaixo ela utilizou duas casas para colocar o zero para poder dar a conta dela. Então, ela somou tudo e o resultado deu 1620. Esse foi o primeiro método que a Olga fez. Agora, ela fez o segundo método de uma outra conta. Então, ela pegou 6 vezes 3, 18. Então, ela pegou a unidade de novo com unidade. 6 vezes 3, 18. Colocou o zero aqui, representando o mais, né? Que o mais dela, ela colocou aqui na frente. Mas ela acrescentou um zero aqui. 6 vezes 7 dá 42. Então, foi o resultado que ela colocou aqui. Acrescentou outro zero, que é representando o mais, né? Aí, ela fez o segundo número, a dezena primeiro, depois dezena com unidade e depois a dezena com a dezena. 2 vezes o número 3 é 6. Então, ela fez no final, sempre no último resultado, ela vai colocar dois zeros. Vamos supor que são 2 mais, só para poder não utilizar aquelas casas, tá? Para não confundir a cabecinha dela. Aí ela fez 2 vezes 7, 14. Então, depois ela somou todos os números e deu o resultado final. Você pode ver que a Olga, ela fez, ó, um número embaixo do outro, tá? Então, ela não fez um número bagunçado para poder chegar ao resultado certo. Agora, vamos analisar o método da Meire. Deixa eu apagar aqui, perdão, para vocês não confundirem a forma de ter feito. Agora, vamos utilizar o método da Meire. A Meire já fez um método diferente da nossa
amiga Olga. Então, vamos lá. A Meire, ela pegou 15, 5 vezes 3, ela não colocou que deu 30, ok? Ela pegou 0, ela pegou só o 0 do 30 e colocou embaixo. O 3, ela colocou aqui em cima, ele tá invisível, tá? 5 vezes 3, 15, com mais 3 que subiu, deu 18. Então, ela fez o método que a gente já conhece. Ela colocou o 0 aqui embaixo, porque ela não pode usar a casa da unidade, ela só vai utilizar a casa da dezena, e aí ela fez a segunda conta. 6 vezes 4 dá 24. Então, aqui em cima vai subir o número 2, porque a dezena sobe e a unidade fica embaixo. Então, 6 vezes 4, 24, fica o 4 embaixo e sobe o 2. Agora, eu tenho 4 vezes 3, 12, com mais 2, 14. E aí, ela fez a soma, que deu o total de 1.620. No próximo resultado, ela fez a mesma coisa. Então, esse processo da Meire, ela fez por ordem tradicional, tá? E a nossa amiga Olga, ela já fez por um outro método, unidade primeiro, depois a dezena na sua multiplicação. Agora, vamos olhar o que está falando o enunciado. O que significa, perdão, que singularidades e que diferenças você observa nos procedimentos? Então, isso é uma resposta pessoal. Que procedimento você observa aí nessas multiplicações? Tá? Na letra 2, escolha um dos procedimentos acima e resolva as multiplicações. Então, você vai fazer essa questão número 2 no caderno, colocando a data de hoje, e vai responder a questão A, B e C. Passa no caderno e depois coloca o resultado somente aqui no livro. Na questão número 3, a professora Neide propôs a seus alunos que resolvesse a multiplicação 31 vezes 12. Veja os cálculos feitos por Olga e Meire. Aqui ela já fez outro método, ela fez o método deitado e o método de decomposição, tá? Então, ela pegou primeiro aqui o 3 vezes 10, 31 vezes 10, que deu o resultado de 310. Depois, ela pegou 31 vezes 2, que deu o resultado de 31 mais 31, que daria 62. Os dois resultados finais, ela somou. Então, ela fez aqui pelo método da dezena, tá? Então, aqui ela só desmembrou o 2 do 10, que era 12, ficou como 10, depois ela fez a conta mais 2, ok? E a Meire já fez pelo método tradicional que ela conhece, que também chegou ao mesmo resultado. Agora embaixo, elas resolveram corretamente a questão? Sim ou não? Então, você vai verificar se o mesmo resultado bate com o seu também. E se elas resolveram a questão corretamente. Você pode ver que eu tenho um método diferente aqui, na questão número 1. Eu tenho um método diferente. E aqui na questão 3. Então, eu tenho várias formas de fazer a minha conta. Eu só preciso que os resultados sejam iguais, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Dúvidas, nos procurem. Beijinho a todos e até amanhã.